18 de abril. Hoje fui almoçar na casa de Clara. Nos vimos sozinhas, como quando éramos muito jovens, e tive a impressão de estar de férias. Ela comprou uma cobertura num prédiozinho novo, no Parioli. Do alto do terraço, vê-se um panorama vasto, alegre, prados, pinheiros e casas brancas. O terraço já está florido. Ficamos um pouco ao ar livre e nos sentimos muito bem, sentadas na espreguiçadeira onde Clara se deita para tomar sol. Ela diz que para conversar um aspecto jovem é preciso estar sempre um pouco bronzeada. Todas as atrizes de cinema sabem disso. No banheiro, pouco antes, eu havia observado os cosméticos que ela usa, mas são muitos. Não sei quais eu deveria comprar e não me atrevi a perguntar. Não há dúvida de que a vida de Clara mudou desde que ela não vive mais com o marido. Michele tem toda a razão. A casa é decorada com um bom gosto que eu não conhecia nela. Eu antes nem supunha que ela fosse muito inteligente. Era assanhada, vivia falando de homens. Perguntei-lhe se, como sempre, estava apaixonada e ela me olhou com reserva. Não, não. Apressou-se a responder, mas com não acredito. Clara sempre disse que não poderia viver sem amor. Talvez já não tenha intimidade comigo. Eu, porém, nunca tive, como hoje, tanta vontade de falar desse assunto. É necessário muito tempo para o amor, Clara dizia, porque, na verdade, o amor não existe. É preciso inventá-lo a cada dia, a cada momento, e estar sempre à altura da sua própria invenção. É difícil, ela concluiu com um sorriso cínico, forçado. Disse que dispõe de pouco tempo e, enquanto eu tentava saber como Michele me havia sugerido, por que ela é tão ocupada, ela mesma me falava disso. Roteiros, dizia de forma evasiva. Pessoas que devo receber. Tenho muitos compromissos. Queria ter visto Michele com mais frequência. Ele gostaria de mudar de vida, de deixar o branco para se dedicar ao cinema. Mas você também deve dissuadi-lo, Valéria. Talvez não tenha sido bom eu ter ido almoçar com vocês naquele domingo. Nunca é bom que dois mundos tão distantes um do outro se encontrem. Seria melhor que cada um sempre permanecesse no próprio. Mas só compreendemos isso depois. O mundo onde vivo é diferente demais do de vocês. Se melhor ou pior, não sei, mas diferente. Eles não teriam confiança em um homem como Michele, que passou a vida toda num banco. Sempre julgariam diferente, e de fato seria isto mesmo, não poderia ser de outro modo. No início, Michele me surpreendeu. Eu o imaginava diferente, segundo o que você me dizia. De fato, esperava que o argumento pudesse ser vendido. Fiz o que pude, mas por enquanto não tive êxito. Clara disse que havia conversado longamente com ele e que se ele soubesse traduzir por escrito todas as ideias que tem, as coisas que fala, faria fortuna. Michele gostaria de trabalhar comigo, mas não é possível. Eu preciso estar livre. Aliás, só poderia prejudicá-lo, e disse isso a ele. Certa ocasião, conversamos até o amanhecer. Eu não tinha percebido, talvez, e estivesse dormindo quando Michele voltou. E ele não me disse nada na manhã seguinte. Olhei a grande sala de estar forrada de estantes, os belos e confortáveis sofás, o vestido elegante de Clara. É evidente que Michele gostaria de ser e se ver rodeado por aquele conforto que em casa jamais tivemos. Ele pareceu convencido a retomar seu caminho. Continuava Clara. Mudar de rumo agora, eu disse, seria um erro. Ou melhor, seria impossível. Ela falava com dureza e eu me sentia constrangida, porque nesse interim a copeira zanzava por lá, tirando a mesa. O almoço tinha sido leve, mas excelente. Fazia muito tempo que eu não comia pratos preparados com tanto capricho. A pressa me obriga sempre a fazer espaguete, ovos e salada. Aos domingos, um assado. Clara fumava cigarros americanos, me oferecia uns chocolatinhos de uma caixa cara que, de certo, lhe havia sido presenteada. Sentia certa irritação por ela querer empurrar Michele de volta a uma vida que ela mesma julga medíocre e sem esperança. Sugeri aquilo que ele próprio me dissera para lhe perguntar, como se fosse ideia minha. Você não poderia fazê-lo trabalhar com você, ao menos uma vez em um roteiro? Não é possível, ela retrucou, justamente para o bem dele, compreende? É preciso que ele não pense mais nisso, que siga como tem ido até agora.
Estava impaciente, repetia que não tem tempo, que sua vida é uma luta contínua, porque para uma mulher é muito mais difícil abrir caminho. Dizia que precisou adquirir uma espécie de dureza. Havia alguma coisa que me escapava em seu discurso. De novo, me veio a suspeita de que Michele estava apaixonado por Clara, mas por ter ele ter pedido a mim, sua esposa, que falasse com ela, e a humilhação a qual me submeteu, insistindo que a ajudasse, logo a dissiparam. Uma mulher que trabalha, continuava Clara, sobretudo uma mulher da nossa idade, sempre carrega a luta entre a mulher tradicional que foi ensinada a ser aquela independente que ela escolheu se tornar. Existe nela um conflito contínuo. Resolvê-lo, superá-lo, é árduo, sobretudo em relação aos homens. Você talvez não possa compreender isso, tem outro temperamento, e no fundo teve tudo o que se propôs, casando-se. Você foi afortunada. Perguntei se de fato ela pensava assim. Ah, sem dúvida, ela exclamou, e prosseguiu. Eu sempre me sentia fraca diante de você, justamente porque você nunca ficava dividida. Levava a vida que havia escolhido e eu a admirava por sempre ser coerente consigo mesma, estar sempre serena. Lembro de quando você tricotava ou fazia doces para ganhar algum dinheiro. E agora tem tudo sobre os seus ombros. Sei bem isso, a casa, o escritório. Não sei como consegue. Eu não conseguiria ser assim tão forte. Ou talvez jamais consigamos ser forte quando estamos sós. Saber que somos necessários aos outros nos obriga a ser fortes. Seja como for, é preciso ter a sua saúde para conseguir. Respondi que estou de acordo no que se refere à saúde, mas tentei mencionar muitas outras fraquezas minhas e Clara me interrompeu. Não, não, você acredita que as teve, mas engana-se. É inútil tentar me convencer. Você sempre foi fortíssima. Ria com um riso arguto. Jovem, eu queria contar tudo a ela, falar-lhe de Guido e de Veneza. Ao chegar à sua casa, havia até pensado em lhe pedir emprestado uma mala e também um de seus hobbies e um par de suas pantufas douradas. As minhas são de felpa vermelha, pesadas. Com frequência, sinto o desejo de trocar confidências com uma pessoa viva, e não só com este caderno, mas nunca pude. Mais forte que o desejo de me abrir era o temor de destruir algo que fui construindo dia após dia em 20 anos, e que é o único bem que possuo. Clara me falava com ardor. É preciso ter sempre um objetivo na vida. Você tem os filhos. Quem tem um objetivo não precisa da felicidade miúda de todo dia. Persegue aquele objetivo e adia sempre a oportunidade de ser feliz. Mesmo que não o alcance naquela tentativa, já está o objetivo da vida dessa pessoa e a felicidade. No fundo, foi por isso que comecei a trabalhar, mais ainda do que pelo ganho, porque estava cansada de esperar ser feliz por causa de um determinado homem ou de outro. É essa esperança de felicidade que desgasta uma mulher, dia após dia, que a destrói. Você, esperando que os meninos crescessem, tinha a possibilidade de se esquecer disso. Esperava que eles aprendessem a andar, que fossem para a escola, que fizessem a primeira comunhão e agora espera que se formem, que se casem, não é? E enquanto isso, o tempo passa. Pois é, repeti. O tempo passa. Meu tom de voz, a expressão do meu rosto devem ter parecido estranhas, porque Clara me perguntou o que eu tinha. Gostaria de lhe dizer que os meninos já são grandes. Não tenho mais nada a esperar. Em vez disso, levantando-me para ir embora, respondi com um sorriso. Nada. Eu estava pensando justamente que o tempo passa. 24 de abril. Fiquei vários dias sem escrever. Percebi, depois de escrever longamente, que me sinto mais abatida, mais fraca. Talvez precise de ar livre ou de alguma distração. Não me faz bem ficar acordada até tarde, durmo muito pouco e de manhã o sono perdido me deixa no inevitável desconforto. Pensei em levar o caderno para o escritório. Lá, o pouco tempo disponível me obriga a registrar rapidamente minhas impressões sem entrar em tantos detalhes que me entristecem. Mas se no escritório notassem que eu mantenho um diário, eu perderia todo o prestígio. Os colegas iriam rir de mim, tenho certeza. É estranho. Nossa vida íntima é o que mais importa para cada um de nós. E, no entanto, devemos sempre fingir vivê-la quase sem nos dar conta, com desumana segurança.
Além disso, se eu tirasse o caderno daqui, me pareceria não encontrar mais nada de meu em casa quando volto. Clara diz que uma pessoa é forte somente pelos outros e talvez tenha razão. Mas a esta altura, como posso acreditar ser ainda necessária a Mirella, que se defende até da fraqueza de me querer bem? Ricardo, ao contrário, às vezes o sinto precisar de mim ainda. Ontem estávamos na cozinha, eu ajeitava as coisas e ele me fazia companhia. Percebi que queria falar comigo, mas estava esmagado por uma daquelas crises de desânimo que faz algum tempo lhe têm sido tão frequentes. Tenho pena dele porque é homem. Ninguém nunca espera nada de uma moça de 20 anos, ao passo que um homem na mesma idade já deve começar a medir forças com a vida. O que você tem? Pergunto nesses momentos, pois preferiria que seu estado de espírito se devesse a um motivo preciso. Ele respondeu sempre: Nada. Ontem, porém, disse: Estou com medo. Não perguntei por quê, porque talvez ele não saiba precisamente e pense que eu compreendo mesmo assim. Se não estivesse com as mãos metidas na água engordurada da pia, teria-lhe acariciado a fronte como quando ele tinha febre na infância. Mas me dou conta de que agora, se estivesse doente, ele chamaria Marina, que não saberia lhe fazer nada. Ele tem muito ciúme de Marina. Quando fica em casa estudando, telefona sempre para controlar onde ela está, se é verdade que foi à casa de sua amiga. Mas sempre a encontra. Ela deve ser uma boa moça, dócil, não muito inteligente. Quando vem à nossa casa, fala pouquíssimo. Ricardo a trata mal, às vezes lhe responde bruscamente e eu não compreendo por quê. Amando-a, ele se finge tão autoritário, até prepotente. Marina nunca reage, e isso é bom, porque no casamento deve haver sempre um que manda e o outro que obedece. Contudo, vendo Ricardo agir muitas vezes, me pergunto se quem manda tem razão, se ele se tornou desconfiado de tudo, pensa sempre que se está falando dele às suas costas, volta e meia acusa a irmã de lhe ser surrupiado alguns livros que, no entanto, ele mesmo emprestou a algum amigo, ou um maço de cigarros que depois encontra no bolso. Parece querer descobrir por toda parte um mal que não existe, uma trapaça que a vida lhe faria e que ele, pela força ou pela esperteza, gostaria de neutralizar. De mim nunca suspeita, e é por isso que não posso fazer nada por ele. Somente as coisas que as pessoas das quais tem medo podem lhe infundir segurança. O único a quem talvez eu ainda poderia ser útil é Michele, mas ele deveria se dar conta de que não sou mais a jovem com quem ele se casou há 20 anos atrás. Nós nos distanciamos muito, e tanto um do outro, que já nem conseguimos nos enxergar. E vamos adiante, sozinhos. Refleti muito sobre as confidências que ele fez a Clara e que nunca fez a mim. Prefere falar com Mirella, e quando eu entro, os dois mudam de assunto. Algumas noites atrás, por exemplo, Michele, ao me ver, concluiu de repente: Assim é a vida. E me segurou a mão quando eu ia passando, quase para me demonstrar que estava dizendo coisas sem importância, mas a expressão atenta de Mirelle testemunhava o contrário. Eu me pergunto se a esta altura saberia conversar com ele, dizer-lhe muitas coisas que penso, coisas que são minhas e não mais nossas, como no tempo em que nos casamos e como depois, com o nosso silêncio, acabamos fingindo que continuaram sendo nossas. Com frequência me pergunto que relações existem entre nós de uns anos para cá. Sinto que deveria me interrogar e escrever longamente, mas seria um esforço demasiado grande, por isso acabo desistindo. Mas essa pergunta me reaparece com insistência desde que me dei conta de que, embora o pensamento entre outro homem ocupe sempre a minha mente, ainda posso dizer com sinceridade: amo meu marido. Ao pronunciar essa frase, não sinto nenhum embaraço. Muitas vezes eu a disse inclusive a Guido. Ao dizê-la, me sinto defendida. Me parece, aliás, que ela me permite escutar tudo o que Guido diz sobre Veneza, não me rebelar contra meus primeiros e tímidos beijos, e não a repreender quando, como ocorreu há 2 dias, ele me trata por você. Eu lhe respondo sempre de forma indireta porque não quero ofendê-lo, mas tampouco encorajo esta nossa nova intimidade. Ontem à noite eu disse a Mirella: sempre amei seu pai, ainda o amo. E não tive a impressão de estar mentindo, mas agora começo a me perguntar o que significa para mim a palavra amor em relação a Michele.
E afinal, a quais sentimentos quero aludir quando digo amo meu marido? Que angústia! Eu faria bem se parasse de escrever. Temo que o cansaço me impeça de ser objetiva. Às vezes penso que há muitos anos já não amo Michele e que continuo a repetir essa frase por hábito, sem perceber que os sentimentos amorosos não existem mais entre nós e foram substituídos por outros, talvez válidos em alguma medida, mas totalmente diferentes. Relembro a ansiedade com a qual esperava Michele quando éramos noivos, o desejo que sentíamos de ficar sozinhos para conversar, o tempo que passava rápido ao sabor dos olhares e das palavras, e o tédio a que agora desaba sobre nós enquanto estamos apenas nós dois, sem que nenhuma distração externa, o rádio ou o cinema, venha nos socorrer. No entanto, houve um tempo em que eu até desejei que os meninos casassem cedo para que pudéssemos ficar sozinhos como antes. Acreditava que tudo ainda estava intacto. Se nossos filhos houvessem permanecido sempre crianças, talvez eu nunca tivesse percebido essa mudança. Ou Seguido nunca tivesse falado comigo, ou eu nunca tivesse ouvido Cantone. Estava de fato convencida de que ainda se tratava de amor, e até o momento em que Mirella me confessou temer que sua vida se assemelhe à minha, também estava convencida de haver sido feliz. Talvez ainda seja, na verdade, mais a felicidade que experimento quando estou com Michelle e a Gélida, muito diferente da que sinto quando Guido fala comigo ou segura minha mão. Esses cândidos gestos são amor, ao passo que os gestos dirigidos a Michelle são apenas de afeto ou solidariedade ou hábito. Nem mesmo aqueles raros, mais íntimos são amor. São mais piedade, compaixão pelas fraquezas humanas. Parece-me ter compreendido tudo isso de repente. Talvez Michele já o tenha compreendido há anos. Ele é muito mais inteligente do que eu, sobretudo para essas coisas. E também ouvi que Clara que o amor deve ser inventado dia após dia. Não sei o que isso significa na prática, mas intuo que nunca soube inventá-lo. 26 de abril. Esta noite me sinto sob o peso de uma grave humilhação. Talvez por ter feito uma coisa que até agora eu jamais tinha ousado fazer. Ou melhor, não havia sequer imaginado poder fazer. Estávamos sentados na sala de jantar e Michelle escutava o rádio, uma música que me fazia sentir leve, sonhadora, me comovia. Não sei que coisa me impeliu a falar. Encontrava-me sob o influxo de uma força mais poderosa do que eu, a qual não podia, ou talvez não quisesse, resistir. Aproximei-me de Michele e baixei o volume do rádio. O aposento estava na penumbra. Ele abriu os olhos e me fitou como se acordasse. Michele, eu disse, sentando no braço da poltrona. Por que não somos mais aqueles que éramos quando casados? Ele se mostrou surpreendido por essa pergunta, então respondeu que continuamos os mesmos. Segurei sua mão, beijei-a, acariciei-lhe o braço, abracei-o com fervor. Sabe, Michele, insisti, me esquivando de seus olhos, depois reuni minhas forças para fitá-lo, séria e afetuosa. Quero dizer, à noite, você não me adormece mais em seus braços, lembra? Acrescentei corando. Você me dizia, vim aqui para descansar, e me puxava para perto, depois me abraçava e nós nos descansávamos. Ele começou a rir, fez um gesto evasivo. Eram coisas de uma outra idade, você fica remoendo. Aos poucos perde-se o hábito de certas coisas e, por fim, não se pensa mais nisso. Pois é, eu insistia. Você acha mesmo que não se pensa mais nisso? Ou quem sabe já não ousamos ser sinceros um com o outro? Quantos anos tínhamos na época? Ele disse. Sabia que eu tenho quase 50 anos. Já não somos, não é verdade? Interrompi. Se você quer dizer que já não somos jovens, eu lhe digo que está enganado. Eu sei, somos jovens, e basta não nos compararmos com os nossos filhos para constatar que somos muito jovens. Mas como podemos não nos comparar com eles? Michele insistia, sempre com o mesmo sorriso fugido. Via-se que estava ansioso para pegar o jornal, ou melhor, abandonar aquele assunto. Eu me perdi em minhas próprias frases, gostaria de manter a conversa no tom genérico, não falar de mim e a vergonha de não conseguir me dava vontade de chorar. Ele repetiu, como para me convencer: não se pensa mais nessas coisas, ou quando se pensa,
Parou incerto e eu queria lhe sugerir. Você quer dizer que se pensa com uma outra pessoa, não? Queria ter a coragem de pronunciar essas palavras, queria tê-la a todo custo, mas algo me impedia, uma prudência natural extrema. Leia nos jornais, sugeri então. Veja as estrelas de cinema, essa gente de quem falam. Não param de casar, e de casar novamente aos 40 anos, aos 50 anos. Ele disse que se trata de gente que é obrigada a manter acesso e aceso o interesse do público com suas extravagâncias e esquisitices. Além do mais, casar não importa, completou. É sempre questão de idade. Nós dois não somos casados. E, no entanto, casar não significa agir como dois jovenzinhos de 20 anos. Não pode estar tudo acabado, eu insisti. Não é verdade que acabou. Todos dizem que os últimos anos são os mais importantes. Dizem que não se deve perdê-los, jogá-los fora. Que não são como uma segunda juventude, nova, maravilhosa. Michele, depois de tudo estará realmente acabado. Será tarde. Muita gente se apaixona pela primeira vez aos 50 anos, inclusive pessoas que até poderiam estar satisfeitas com a posição que alcançaram. Mas dizem que nem mesmo a posição importa, e tão pouco dinheiro. Nesse momento, com essas palavras, temia haver confessado tudo a meu respeito e então, de repente, disse: Veja, Clara. Ele logo perguntou: Clara está apaixonada? Ela falou alguma coisa? Sei lá, não agora. Ela sempre diz que está apaixonada. Deslizei sobre os joelhos dele, acariciei-lhe os cabelos. Busquei seus olhos, que se escondiam numa mirada evasiva. Então, me inclinando, beijei-o. Beijei seus lábios fechados. Então ouvimos um ruído no quarto de Ricardo. Michele pulou, ajeitando os cabelos, passando o dorso na mão pelos lábios. Os meninos poderiam entrar, disse baixinho, irritado. Enquanto isso, olhava a porta esperando ver alguém. Eu também olhava, como se esperasse um castigo, mas ninguém entrou. Talvez Ricardo, no quarto dele, tivesse arrastado uma cadeira. Compreendi o absurdo daquilo que eu havia feito. Considerei que, de fato, um dos meninos poderia nos ter surpreendido, escutado minhas palavras, e ao imaginar isso, uma profunda humilhação se apoderou de mim. Desculpe, murmurei. Michele me acariciou no ombro. Nada disso, claro que não, respondeu. Bem vejo que você anda nervosa faz algum tempo. Você deveria mesmo pedir um mês de licença e ir a Verona. Enquanto me despia, me olhava no espelho, procurava me ver velha, humilhada inclusive, quanto ao aspecto exterior, e não conseguia. Pelo contrário, voltei a chorar, porque me via jovem. Minha pele era bronzeada e lisa sobre o desenho enxuto dos ombros, a cintura fina, o busto cheio. Contive os soluços com dificuldade. Mirella dormia logo do outro lado da parede e eu temia que ela pudesse me ouvir. Talvez seja isso que há muitos anos nos impede de ser como quando éramos ainda recém-casados, ou quando os meninos eram pequenos e não compreendiam nada. É a presença deles do outro lado da parede. É preciso esperar que saiam, é preciso ter certeza de que estão serenos, surpreendidos. E os filhos estão por toda parte numa casa. À noite é preciso recorrer ao escuro, ao silêncio, conter qualquer palavra, qualquer gemido, e de manhã não lembrar mais o que aconteceu, no temor de que eles possam ler em nossos olhos a recordação daquilo. Com filhos em casa, já aos 30 anos, é preciso fingir não mais ser jovem, exceto para brincar, rir com eles. É preciso fingir ser apenas um pai e uma mãe, e a força de fingir, a força de esperar que eles saibam, que não escutem, que não imaginem, acaba-se por realmente não mais ser jovem. Quando além da porta se escutam as vozes dos filhos, os braços entre marido e mulher num quarto fechado à chave, onde afirmaram ter entrado para dormir, soam como uma coisa indecorosa, suja, um pecado maior do que o cometido por aqueles que, não casados entre si, ou até mesmo casados com outras pessoas, se encontram clandestinamente em quartos de aluguel, hotéis, apartamentos de solteiros. Se os meninos nos surpreendessem, torceriam a boca numa careta de repulsa, e eu, só de imaginar essa careta, sinto um calafrio. Diante dos próprios filhos, uma mãe deve sempre mostrar não haver jamais conhecido essas coisas, jamais ter desfrutado delas.
É essa falsidade que nos faz murchar. São eles os culpados, são eles. Quando os filhos estão presentes, o marido, ainda que ache a esposa bonita, não pode olhá-la com desejo. Se um gesto dela ou uma atitude o atrai, ele não pode abraçá-la, beijá-la. E assim, pouco a pouco, ele não vê e ela não vê mais. Nem Michele nem os meninos me consideram jovem. No entanto, noites atrás, Ricardo contava de um amigo que se apaixonou loucamente por uma mulher de 40 anos, uma mulher lindíssima. Se desse certo, dizia, seria um homem de sorte. Pronto. De repente, creio ter compreendido aquilo que nos faz temer que os filhos se deem conta de uma vida secreta nossa, aquilo que nos torna tão relutantes em nos entregar a ela. É porque sentimos que marido e mulher que se unem numa relação encoberta, silenciosa, depois de terem falado o dia inteiro de questões domésticas, de dinheiro, depois de terem fritado ovos, lavado pratos sujos, já não obedecem a um feliz e jubiloso desejo de amor, mas a um instinto primário, como sede, fome, um instinto que se satisfaz no escuro rapidamente de olhos fechados. Que horror! Envergonho-me até deste caderno, de mim mesma. Não ouso mais escrever. Assim como na outra noite não ousava mais me olhar. Me aproximei do espelho para me fundir com a casta imagem ali refletida, enquanto murmurava. Guido. 27 de abril. Tenho a impressão de que no escritório começam a suspeitar da nova natureza das minhas relações com Guido. Talvez o contínuo tenha contado que nos viu próximos, sozinhos na penumbra. Ou talvez todos tenham percebido em mim uma segurança incomum e se perguntem a que ela se deve. Fui pontualíssima durante anos e agora chego sempre atrasada. Sei que não corro nenhum risco de ser repreendida e muito menos de perder o emprego. Remanchar na cama já não me parece uma culpa, mas um prazer que devo a Guido e do qual é doce aproveitar. Michele observou que de uns tempos para cá meu rosto está menos cansado. Disse isso na presença de Mirella, o que me agradou. Ela nunca se pergunta se eu estou cansada. Creio que é egoísta e calculista, embora eu ainda não consiga compreender bem quais são seus objetivos. São suas atitudes que me revoltam. Entre nós, os papéis parecem invertidos, como se ela fosse a mãe e eu a filha. Falei sobre isso com minha mãe e ela disse que a partir de certa idade, se quiserem viver tranquilos, os pais devem fingir que não são inteligentes. Disse que os filhos se vangloriam do tempo em que vivem como se este fosse um mérito deles, sem compreender que o novo tempo não importa nada aos pais, que já cansaram de ter havido com o tempo deles. Falei-lhe de Cantone e ela não se mostrou surpreendida nem indignada. Disse que a culpa é minha porque mandei Mirella para escolas públicas e depois para a universidade e nunca tomei o cuidado de acompanhá-la quando sai. Repliquei que não poderia ter feito isso às voltas com o escritório e a casa e ela acrescentou que, querendo, uma pessoa consegue fazer muito mais do que parece. Sua inclemência me feriu. No entanto, quando ela fala assim, sempre tento convencê-la, fazê-la compreender que hoje certas relações estão mudadas. Ela balança a cabeça e diz que as relações entre pais e filhos, entre mulher e homem, não mudam nunca. Às vezes, até acho que seu comportamento exprime uma hostilidade proposital. Dias atrás, por exemplo, ela telefonou a Michele para dizer que logo lhe mandaria alguns dos famosos tortellini, que ele adora, e que os prepararia com as próprias mãos. Michele gostou muito desse desvelo e declarou que as mulheres do tempo de sua mãe e da minha mãe eram extraordinárias. Ofendida, observei que a minha, embora prepare os tortellini, nunca seria capaz de ganhar um salário para ajudar o marido. Michele replicou que eram justamente as virtudes caseiras que as tornavam mulheres extraordinárias. Não me contive e fui até o quarto de Mirella desabafar sobre essa história dos tortellini. A ela também, como a minha mãe, tentei explicar que eu não tinha tempo para fazer, mais do que já faço. Mirella me interrompeu, perguntando: "E daí? Qual a importância desses tortellini?" No entanto, assim é. Me sinto culpada em relação a Michele por não preparar os tortellini, mas não por sair de carro com Guido. Quando estou com ele, o único remorso de que sofro é roubar tempo à família, à casa,
o mesmo que sinto quando escrevo este diário. As mulheres ricas, aquelas que como cozinheira, talvez nunca sintam remorso algum. Ontem Michele deixou a carne no prato dizendo que estava dura, e Ricardo fez o mesmo. E os dois me perguntaram onde eu tinha comprado, quase me acusando de uma escolha ruim. Aquela carne no prato me apertava o coração. Parecia-me que Guido era o culpado pela fome que Ricardo e Michele não tinham saciado. Imaginei a geladeira da casa dele, lotada de comidas boas, e senti nascer em mim a consciência do pecado. Talvez Mirella não esteja errada quando diz que o dinheiro corrompe tudo. Comecei a compreender isso desde que saio de carro com Guido. Nossas relações mudaram a partir do momento em que já não nos vemos somente no escritório. Naqueles momentos, a riqueza dele era para mim uma questão de cifras abstratas, cuja realidade eu não podia sequer imaginar, e que, por conseguinte, não me atraía e nem me feria. Agora é diferente. Senti isso, sobretudo, este fim de tarde. Saímos cedo do escritório, nos encontramos na esquina no carro, e Guido tomou rapidamente a direção de Monte Mário. Chegando ali, entramos no estabelecimento ao ar livre muito cheio à noite, mas deserto àquela hora. Por toda parte havia canteiros de flores, a pista reservada aos dançarinos era azul como um espelho d'água, e eu me sentia humilhada com meu velho tulê. Me imaginava num vaporoso vestido de tule branco, Guido de fraque, jantaríamos e depois dançaríamos uma valsa. Eu tinha bebido 2 vermutes, me sentia animada por um efervescente contentamento e ria. Compreendia por que Mirella se apaixonou por Cantone. É para viver num mundo rico e despreocupado como aquele, e não pelos outros motivos que ele supõe. Em grandes mesas forradas de branco eu via doces, os primeiros frutos da estação, pratos refinados e galantinas. Guido falava comigo, me segurava a mão e eu não conseguia prestar atenção como no escritório. Tinha fome, uma fome violenta que jamais havia sofrido. Sentia nos lábios o sabor daqueles alimentos refinados. Queria que Ricardo também os experimentasse, que se saciasse junto comigo, e Michele também, que eles não deplorassem a carne deixada no prato. Olhava Guido, que me falava indiferente, brincando com o isqueiro, e sentia por ele um arrebatamento apaixonado, mesclado de rancor. Sentia um desejo maldoso de vê-lo gastar muito dinheiro comigo. Imaginava-o contando cédulas e cédulas de 1000. E o temor de que ele pudesse ler meus pensamentos me incitava a ir embora daquele lugar, voltar para casa. Parecia-me que até o sonho de ir a Veneza, acarinhado por tanto tempo, na realidade era simplesmente fome. Tomamos o rumo da cidade, lentamente. Nós havíamos entardecer-se lá embaixo, com todas as luzes acesas nas ruas. Eu pensava que havia muitos anos não tinha estado em Montemário. Na última vez, tinha ido visitar no hospital uma velha empregada de minha mãe. Me lembrava de um longo e cansativo percurso de bonde. Guido segurava o volante com uma das mãos, com a outra me envolvia os ombros, e o prazer daquele abraço me dava vontade de chorar. Parecia-me que ele queria saciar uma fome maldosa, como aquela que eu experimentara pouco antes diante da comida. Tentei me afastar, ficar à parte, talvez por sentir que era diferente a qualidade de nossa fome e nos entregar um ao outro e não nos dividir. Não, eu murmurava, enquanto ele me puxava para si, buscava minha boca. Seus lábios tentavam vencer os meus, a defesa dos meus dentes cerrados. Se eu cedesse, iria beijá-lo com violência, talvez o mordesse. Consegui me desvencilhar, ávida e trêmula. Eu lhe suplico, Guido, eu lhe suplico, repetia. Ele não insistiu, me beijou a mão e começou a dirigir velozmente rumo à minha casa, porque estava tarde. 29 de abril. Pode acontecer que eu morra de repente, sem ter tido tempo de destruir este caderno. Michele e meus filhos o descobririam ao arrumar a casa, como sempre ocorre depois das tragédias. A ideia de o acharem depois da minha morte me aterroriza. Ontem à noite, quando estávamos à mesa, todos juntos, porque era meu onomástico, eu olhava a Mirella, pensando que, caso o encontrasse, ela iria destruí-lo sem ler nada. Minha mãe não estava porque nunca sai à noite. Havia mandado os tortellini.
Hoje lhe telefonei para agradecer e contei que, infelizmente, Michele não fez muito caso deles porque, como iria à casa de Clara depois do jantar para a notícia sobre o argumento, estava distraído e de mau humor. Marina não comeu nada e, à minha reiterada insistência, respondia balançando a cabeça. Sem dúvida, é a ideia da iminente partida de Ricardo que a perturba. Aliás, ele mesmo, talvez por atenção a ela, sequer menciona o assunto. Ontem à noite chegou a dizer: quem sabe se algum dia irei mesmo para a Argentina. Marina o fitava com seu olhar apalermado e implorante. Teríamos que esperar muito tempo antes de nos casar, ele acrescentou. Senti que desejavam entabular uma conversa para ter a minha aprovação. Fingi não compreender e disse que não via outra solução mais rápida. Marina não dizia nada. Ricardo concluiu: veremos. Deus proverá. Mais tarde, depois que Michele saiu, nos sentamos em torno do rádio. Eu tricotava, relembrando tudo o que Ricardo havia dito pouco antes. Levantei os olhos e o fitei. Ele estava sentado ao lado de Marina e ambos pareciam magros, descarnados. Ricardo havia perdido aquela segurança que o amor lhe dava nos primeiros tempos. Diante das graves decisões que teve que tomar, vacila e tem medo. Como no primeiro dia em que ela entrou aqui em casa, tive vontade de dizer a ele: vamos mandá-la embora. Depois medi com o olhar os ombros franzinos de Marina e disse a mim mesma: Ricardo nunca poderá abrir mão de mim. E voltei os olhos para as agulhas, recomeçando a tricotar. 30 de abril. Ontem, quando parei de escrever, faltava pouco para 1 da manhã. Mirela dormia fazia tempo. Ricardo tinha voltado depois de levar Marina em casa e, sem dúvida, também dormia. Guardei o caderno, arrumei a sala de jantar e depois fui até a janela porque Michele não voltava e eu já estava preocupada. A noite estava fresca, mas doce. Em vez de ver-se na pouca luz da terra, eu discernia Michele, fiquei observando o céu, as vívidas estrelas. 5 dias em Veneza, pensava, e planejava escrever logo a tia Matilde anunciando minha visita. Imaginei-me debruçada à janela de sua casa, que fica numa daquelas velhas ruas de Verona, escuras e muito estreitas. Levarei o caderno, pensei. Via-me alojando-o na mala em meio à roupa de baixo, fechando a vasilha, tomando o trem e não voltando mais. Permaneci muito tempo à janela e, ao entrar, sentia frio. Era noite alta e nada de Michele. Fui me deitar e, quando despertei, sobressaltada ao ouvir o estalido da maçaneta, já amanhecia. Michele se despia devagar. Eu observava por trás das pálpebras semicerradas, fingindo dormir. Espiava seus movimentos cautelosos. Não os reconhecia e meu coração palpitava. Quando ele entrou na cama e se deitou, pareceu-me sentir seu cansaço em meus membros. Michele, chamei baixinho. Na luz fria que vinha da janela sobre o assento da cadeira, eu via o grande envelope branco que ele havia trazido de volta. No espaldar repousava o paletó de seu terno escuro. Os ombros se abandonavam vazios, exaustos. Não é possível, ele disse. Um diretor francês disse que gostaria muitíssimo de fazer o filme, mas os produtores julgam um argumento arriscado. Não querem se comprometer. Tem medo da guerra. Não há mais esperanças, então? Perguntei. E ele, depois de uma breve pausa, murmurou: não, mais nenhuma. Observei como é injusto que a vida, o futuro de um homem, dependam sempre de causas externas, de pessoas mais fortes que ele. Até minha mãe, acrescentei, diz sempre que, se não fosse pela guerra, aquele Bertolotti não teria feito tudo o que fez em 1917. Estaríamos bem. Michele repetiu. Pois é, estaríamos bem. Eu me aproximei dele. O sono me pegava de novo e apoiei a cabeça em seu ombro. Escute, mamãe, ele disse. Eu preferiria não contar nada aos meninos. Claro, tranquilizei-o. Não vamos contar nada. O que os meninos têm a ver? São assuntos nossos, Michele. 4 de maio. Tivemos 2 dias de folga esta semana, quarta e quinta-feira. Na quarta de manhã, Michele telefonou ao banco e avisou que não estava bem. Ficou na cama até a hora do almoço, no escuro. Eu o apoiei
Disse que trabalha demais pelo salário que recebe. Mas com frequência, ao falar, obtém um efeito contrário àquele que pretendia. Michele anda muito irritável desde que perdeu a esperança de vender o argumento. Sobressalta-se e a cada toque do telefone, talvez ainda espere uma boa notícia, uma mudança de ideia. Mas agora o telefone só toca para os meninos, e isso o aborrece. Reclama porque o telefone está sempre ocupado. Eu, ao contrário, me alegro por eles terem muitas amizades. Lembro muito bem que quando era criança e algum colega os chamava ao telefone, eu, ao ouvir na outra ponta do fio uma voz tímida pronunciar seus nomes, quase me espantava que fossem conhecidos por outras pessoas além de mim. Aproximavam-se do telefone encabulados, conversavam de maneira apressada e irritadiça, e esse seu modo de se comportar me enternecia. Por estes dias, Michele não suporta os meninos. Precisei recomendar-lhes, como quando eram crianças, que caminhem com cuidado e não falem em voz alta, porque só de ouvi-los passar pelo corredor, Michele explode. O que foi? O que estão fazendo? O que querem? Ele deveria pedir uns dias de licença, descansar. Dei-lhe esse conselho e ele respondeu brusco que está muitíssimo bem. Senta-se perto da janela aberta e olha lá fora, ainda que o panorama não seja muito atraente, casas, terraços e roupas estendidas. No crepúsculo, as casas e os terraços ficam ainda mais tristes e cinzentos. Os andariões gritam desesperados. Acho que Michele está errado em permanecer tanto tempo ali. Eu, a essa hora, tenho sempre vontade de pegar o caderno e escrever. Em vez disso, às vezes sento a seu lado. Agora compreendemos muitas coisas. Talvez pudéssemos começar a viver juntos de verdade, se não nos envergonhássemos de confessar o que sentimos. Eu me pergunto se a reserva que, com o tempo, acaba por afastar os cônjuges é um mal ou uma defesa. Quando estamos sozinhos perto da janela e as horas se arrastam em nossa breve folga de funcionários, sinto que, no fundo, até poderia lhe dar e lhe falar de Guido e do conforto que sinto ao ver que ele me considera uma mulher jovem e atraente. É absurdo, na verdade, vivermos como irmãos e sermos obrigados àquela fidelidade que é natural nos apaixonados. Quando olho para Michele, lamento não mais desejar ir a Veneza com ele. Tudo seria fácil, simples e claro, e eu não me debateria entre tantos sentimentos contrastantes. Mas se fôssemos juntos, eu não sentiria aquela felicidade pela qual estou sedenta. Nós nos sentaríamos a uma cafeteria no Piazza São Marco, silenciosos, escutando a música, distraindo-nos com o rosto dos restaurantes, como às vezes fazemos em agosto, quando Roma fica deserta e vamos nos sentar à cafeteria na pracinha perto daqui, onde há uma pequena orquestra que com frequência toca. Talvez recuperássemos certo entusiasmo à mesa de uma trattoria, onde se come bem, mas não gosto de ir a esses lugares com Michele. No final, a ver as cédulas que depois de contar 2 vezes ele deixa sobre a conta, penso sempre que não valeu a pena. Ontem, ao anoitecer, propus: vamos sair? Uma vez lá fora, não sabíamos aonde ir. Michele não queria ir ao café nem ao cinema. Ficamos passeando e ele escolhia sempre as vias secundárias porque não gosta do modo como as pessoas caminham pela rua aos domingos. É preciso tratá-lo com muita paciência e faço isso de bom grado, porque intuo o que se passa na mente de um homem que tem quase 50 anos e nunca saiu de uma vida difícil e obscura. Muitas vezes considero que, embora me afadigue muito mais, sou mais afortunada, porque uma mulher, não importa o que faça, nunca pode se distanciar da vida dos filhos. Além disso, uma mulher que não é rica tem sempre pouco tempo para pensar. Com o passar dos anos, percebo que minha mãe, quando falava da vida da mulher e dizia coisas que me irritavam, no fundo tinha sempre razão. Dizia que uma mulher não deve nunca ter tempo, não deve jamais ficar ociosa, porque do contrário, logo começa a pensar no amor. Na verdade, sempre sou forte na presença de Guido, mas quando estou sozinha e sobretudo com Michele e os meninos, pensar nele se torna uma obsessão e não tento me defender. Nossos encontros mais íntimos são quando eu abro este caderno à noite. Quando estamos perto um do outro, sinto o pesar de não conseguir aceitá-lo na minha vida como o aceito em pensamento. Talvez também porque ele me pareça uma pessoa totalmente nova,
a qual não posso atribuir aqueles direitos que, no entanto, nosso longo hábito de trabalhar juntos deveria lhe conferir. Lembro da primeira vez que ele disse que fora no escritório e não sabe mais viver. Desde então, sinto que espera de mim uma segurança que nem o dinheiro consegue lhe dar. Sinto que algo mudou entre nós. Talvez se eu não devesse jamais ter aceitado sair com ele, às escondidas, separar-nos da esquina, ter sobressaltos ao ver cada desconhecido que entra na cafeteria, onde já adquirimos o hábito de nos encontrar. É como se tudo isso fosse menos belo do que aquilo que nos ligava quando tínhamos em comum somente a linguagem do trabalho, a sala onde labutamos juntos por tantos anos e que é nosso refúgio todo sábado. No entanto, creio que justamente essa possibilidade de sermos diferentes de como somos no escritório é o que nos atrai. Queremos nos encontrar numa vida diferente daquela que ambos levamos. Devo ser sincera e registrar aqui um desejo que existia há tempos em mim, antes de conhecer Guido. Escrevo com grande temor, me sobressalto a cada rangido. Nestas últimas noites, Michele tem sono leve. É o seguinte: às vezes, antes de adormecer, eu me divertia imaginando ser uma daquelas mulheres jovens, bonitas, elegantes, que vivem viajando, vão de um hotel a outro, nas grandes estâncias turísticas, e sobre as quais se diz, são aventureiras. Eu imaginava ser uma delas ao menos por um dia ou por uma noite, e poder me encontrar com um homem que não soubesse de onde eu vinha, nem meu nome, nem nada. Pouco a pouco, incitava por esse jogo, sentia muitos desejos que, de outro modo, jamais ousaria reconhecer em mim. Agradava-me acreditar que tinha muito dinheiro, muitas roupas, peliças, joias, que podia viajar a países diferentes que eu sequer sabia ou podia imaginar. E, sobretudo, ser amada por um homem diferente de Michele, de um modo diferente de como Michele me amou, de como eu conheço o amor. Pensava que na manhã seguinte poderia ir embora, voltar para cá, para casa, onde ninguém ainda havia percebido minha fuga. Voltar era um grande alívio. Agora, às vezes, imagino as mesmas coisas, mas com Guido. Me vejo muito elegante, alegre, espirituosa, como é Clara, e como eu nunca fui. Talvez ele também gostasse que eu fosse assim, mas seria necessário que eu não soubesse muita coisa a meu respeito, não soubesse que para viver preciso das 60.000 liras mensais que agora recebo ruborizada nas mãos do contador. Sexta-feira passada, em Monte Mário, eu me sentia nervosa também porque o envelope com o salário estava na minha bolsa e quando o Guido queria me beijar, me parecia que por causa daquele dinheiro eu não podia recusar. Além disso, me envergonho de minhas roupas modestas. Um dia destes, de manhã, ele ia saindo de carro e eu me viu descer do bonde em frente ao escritório. Entrou depressa pela portaria, fingindo não me ver. Parece-me que, além do seu amor, o que me impele para ele é justamente sua força de homem rico, bem-sucedido, com uma vida melhor do que a minha. Quando penso essas coisas, tenho a sensação de estar verdadeiramente traindo Michele, embora a certeza de responder sempre não e não. Quando falamos de Veneza, me tranquilizo. Sempre que Guido entra no escritório de manhã, fresco, cheirando a lavanda, com sua camisa de seda, os ternos novos com lapelas ainda arredondadas, me acontece pensar nos trajes de Michele. Não sei explicar, mas me parece que por meu intermédio, Guido lhe rouba a possibilidade de ele também se vestir com elegância, e até o sucesso que ele obteria com aquelas roupas que não pode ter. Contudo, no escritório, vejo em Guido um homem que trabalha tanto quanto eu, tanto quanto Michele, e que é mais competente do que nós, por isso ganha mais. Fora, ao contrário, ele é somente um homem rico. Noites atrás, no carro, notei que seu olhar se detinha sobre minha meia cercisa. Foi como se por essa meia ele pudesse descobrir todas as minhas fraquezas. Falávamos de Ricardo, lembro muito bem. Ele disse que se meu filho não pudesse ir para a Argentina, cuidaria de lhe arranjar um bom emprego. Você não deve se preocupar, ele dizia, me puxando para si. Sempre pensei que se fosse casada com Guido, gostaria igualmente de trabalhar com ele, como faço hoje, de ajudá-lo, ser sua colaboradora mais fiel. Mas de uns tempos para cá, quando estou muito cansada, me pergunto se teria de fato forças para isso, ou se, ao contrário, ficaria em casa como a esposa dele, comprando peliças de Vison. Não sei, não compreendo mais nada, não sei julgar.
Estou cansada, estou escrevendo há 2 horas. Sinto, porém, que é justamente essa vitória de Guido, na luta em que Michele foi derrotado, que me faz sentir mais vivo o desejo de ir embora desta casa, de partir com ele para Veneza, despreocupada e feliz. 5 de maio. Quero dizer a verdade. Confessar que desde o primeiro momento em que Guido me convidou para ir a Veneza, eu estava decidida a aceitar. Jamais tive a fraqueza de admitir isso, nem mesmo neste diário, porque de outro modo deveria conhecer que o esforço para esquecer a mim mesma durante 20 anos foi inútil. Esse esforço deu resultado até o momento em que eu trouxe para casa, escondido sob o casaco, este caderno negro e luzídio, como uma sanguessuga. Foi então que tudo começou. No fundo, até a mudança em relação a Guido teve início no dia em que admiti poder esconder alguma coisa de meu marido, ainda que fosse apenas um caderno. Eu queria estar sozinha para escrever, e quem deseja se fechar na própria solidão, em família, traz sempre consigo o germe do pecado. De fato, através destas páginas, tudo parece diferente, inclusive o sentimento que tenho por Guido. Eu culpo o dinheiro dele pelas fraquezas que não sei vencer ou aceitar. Quero me iludir acreditando que somente uma força estranha me impele a trair meus deveres. Não ouso confessar que o amo. Na verdade, creio que o sentimento mais forte em mim é a covardia. Estou decidida a viajar com Guido, mas na volta não o verei mais. Não poderei levar uma vida de subterfúgios, de mentiras. Ele vai compreender, vai me ajudar a conseguir outro emprego. Em casa, ninguém fará objeções se o salário for melhor. Mas agora quero viajar. Já escrevi à tia Matilde. Assim que receber a resposta, tomarei o trem no mesmo dia. Em Verona, comprarei um hobby novo. Não é possível que esteja tudo acabado na minha idade. Os dias são monótonos, as noites solitárias. Não faz muito tempo, Ricardo queria que eu me deitasse ao seu lado na cama para fazê-lo adormecer. Eu lhe acariciava os cabelos, o rosto, suas bochechas já arranhavam, e ele ainda dizia: Quero me casar com uma mamãe. Agora a casa está deserta, silenciosa. Só se ouve a porta bater atrás de Michelle saindo, atrás dos meninos saindo. Talvez tenham sido estes 3 dias que Michelle passou em casa a vencer minhas últimas incertezas. Não havia paz, mas tédio. Ele lia o jornal, atualmente compra vários, e parece ansioso por encontrar notícias que pronunciem a guerra. Mostra-nos todas quase com satisfação, dizendo que os produtores têm razão em não querer se comprometer. Hoje, a conversa com Ricardo lhe dizia: Espero que a sua geração tenha mais sorte. Quanto a mim, a cada vez que estive prestes a conseguir alguma coisa muito significativa, vi tudo desabar por causa de uma nova guerra. Eu o olhava para compreender se ele estava de fato convencido daquilo que dizia e esperava que sim. Lembrei das narrativas de meu pai sobre sua carreira, ou as coisas que minha mãe sempre falava de Bertolotti. E me perguntei se não é uma sorte que cada geração tenha sua própria guerra a qual atribuir as derrotas pessoais. Considerei que a vida de Michele, a esta altura, continuará monótona como a vida de meu pai, que passa o dia inteiro na poltrona esperando e sente uma grande pressa. Fui ao escritório mais cedo do que nos outros sábados. Guido não estava. Chegou com meia hora de atraso, quando eu já começava a temer que não aparecesse mais. Fui a seu encontro com uma ansiedade infantil. Ele se desculpou, disse que havia tido um dia difícil em casa, e não perguntei por quê. Ai, Valéria, temos que viajar. Ele dizia, como se precisasse respirar ar puro. Entramos em sua sala, nos sentamos em diante do outro, a escrivaninha como sempre. Sim, temos que viajar. Eu poderia sair de Roma daqui a 10 dias. Estou esperando uma carta da minha tia. Finalmente me sentia livre da incerteza na qual me debati por tanto tempo. Gostaria de partir logo, ir diretamente do escritório à estação, a fim de que a coragem não me faltasse. Confessei isso a Guido e ele acrescentou: Olha, quem dera pudéssemos. Eu queria não voltar mais, nunca mais àquela casa. Parece querer partir para escapar de algo que o faz infeliz em casa, mais do que para encontrar alguma coisa que o faça feliz comigo. Mas eu também tenho a mesma sensação. Ele falava do hotel onde ficaremos, o mais caro de Veneza, e eu, além de contente, me sentia lisonjeada.
Contudo, talvez porque a decisão havia sido muito repentina, já não sabíamos conversar. Para nos encontrarmos, precisávamos trabalhar, mas me dei conta de que a esta altura, quando estávamos sozinhos, já não trabalhávamos. Eu me sentia perdida, dizia Guido. Ele veio junto de mim e me beijou. Até o momento em que nos despedimos, não fazemos outra coisa além de nos beijarmos, nos olharmos e nos beijarmos novamente. Ao voltar para casa, me parecia ter as roupas em desordem, o rosto transtornado. Temi que Michele percebesse. Ele havia chegado naquele momento e segurava um bilhete de Mirella nos avisando que não viria jantar. Eu disse em tom angustiado, suplicante: Você precisa tomar alguma providência, Michele. Precisa impedir. Ele me olhava espantado e eu sentia estar perdendo o controle. Depois será tarde demais. Faça alguma coisa, Michele. Falei da atitude intolerável de Mirella, mas nada disso sobre a visita de Cantone, por temer que ele me repreendesse por tê-lo recebido. Eu jamais tinha falado com tanta determinação. Havia tirado o bilhete das mãos de Michele e o lia e relia. Querida mamãe, desculpe. Esta noite não volto para o jantar. Boa noite. Minha irritação crescia. Entenda, Michele, ela diz só isto. Não volto para casa e boa noite. A família não importa mais. Não posso cuidar de tudo, estou cansada. Resolvi partir para Verona. Há anos que não tiro um dia de descanso. É preciso que você faça alguma coisa, afinal, é você o chefe da família. É você que deve exigir obediência. Eu não consigo. Michele me respondia afetuosamente. Tudo bem, viaje tranquila, mamãe. Descanse. Não há nenhuma novidade. Mirella voltou tarde para casa muitas outras vezes. Eu disse que tinha a impressão de que esta noite havia algo diferente do usual. Quase tremia, enquanto o olhava desesperada, suplicando: Me ajude, Michele. Não sei porquê, mas de uns tempos para cá eu tenho medo. Ele disse que isso resulta das idades diferentes, a dos nossos filhos, quando a juventude começa, e a nossa, que hesitou um instante e eu completei amargamente, que acaba, é isso? Ele balançou a cabeça e, com um sorriso, disse que, se acabasse, já seria um alívio. 6 de maio. Fui à igreja hoje cedo e me demorei muito porque a missa era cantada. Eu me sentia bem, em paz. Lembrei do tempo de guerra, quando as pessoas estavam desesperadas, não sabiam nem mais o que pedir e sentavam-se durante horas na igreja rezando, cantando e esperando que as coisas no mundo mudassem. Ontem à noite, Michele conversou com Mirella e esta manhã ele me disse: Eu tenho confiança nela. Aliás, existem casos nos quais não se pode fazer mais do que ter confiança e esperar. Da igreja, voltei para casa sem pressa. O sol já estava esquentando. Acho impossível que Mirella não minta, e Cantone talvez também tenha mentido enquanto parecia se abrir sinceramente comigo. Eles são competentes nisso, pensei. Muito competentes. Mas não tinha vontade de pensar. E agora não tenho vontade de escrever. À tardinha plantei gerânios na sacada da cozinha como faço todo ano. Em casa, só estava Michele, que escutava o rádio. Fiquei sozinha. Me sentia muito bem. Quero recordar este domingo de primavera. Sereno.